A paz do Senhor, meus irmãos. Eu espero que todos estejam bem. E nesta manhã nós vamos compartilhar um pouquinho mais da palavra do Senhor, uma porção da palavra de Deus. Eu creio que Deus tem muitas coisas boas a falar conosco. Deus sempre nos surpreende, Deus sempre tem a nos ensinar. E então vamos compartilhar um pouco, né? Curve a sua cabeça, vamos buscar ao Senhor, vamos falar com Ele nesse momento. Pai, nós queremos te render graças, porque mais uma vez podemos estar diante de Ti, diante da Tua presença, e te pedimos que o Senhor possa estar conosco nesse momento, visitando o nosso coração, visitando cada vida, Pai, que se dispôs a ouvir a Tua palavra, que se dispôs a estar diante de Ti, Paizinho. Te agradecemos e te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos visite e que o nosso coração possa ser moldado, o nosso caráter possa ser moldado segundo a Tua palavra, segundo o Teu propósito e o Teu querer nessa manhã. Grava nas tábuas do nosso coração a Tua palavra, para que nós não venhamos pecar contra Ti e que possamos Te agradar. Assim nos apresentamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então nesta manhã nós vamos ver mais um tema da nossa revista, de adultos. E esse tema é bastante interessante, eu gostei muito de pesquisar e de poder falar sobre ele, que é o tratamento no ambiente de trabalho. Olha só que diferente, né? E Deus, Ele se preocupa conosco também nessa área da nossa vida. Ele quer nos abençoar. E eu trouxe nessa manhã bastante respaldo bíblico, né? Bastante passagens bíblicas que esclarecem, que elucidam para nós essa questão tanto de comportamento, né, como nós devemos nos apresentar diante de Deus, também nessa área que é a nossa área do nosso trabalho. Amém? Então vamos lá. A nossa base bíblica, nosso texto base, né, bíblico, fica lá em Colossenses 3, 23. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Colossenses, no Novo Testamento, capítulo 3, verso 23. Diz assim a palavra de Deus: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Então, tudo aquilo que nós fazemos, nós devemos fazer como fazendo ao Senhor, né? Isso fala sobre comportamento. Então, nós precisamos ter em mente que tudo que nós fazemos, devemos fazer sempre com esse pensamento: estamos fazendo ao Senhor para agradá-lo, e não somente a homens, não para agradar a homens, mas estamos fazendo para agradar ao Senhor. Então, meus irmãos, grande parte da nossa vida nós nos dedicamos ao nosso trabalho, né? Então, nós passamos muitas horas dentro de uma empresa, ou às vezes nós temos um trabalho que não é dentro de uma empresa, é um trabalho externo, mas nós temos um grande tempo da nossa vida, pelo menos um terço do nosso tempo é dedicado ao nosso trabalho, né? Para aqueles que trabalham pelo menos 8 horas por dia. Então, se nós formos considerar, nós trabalhamos pelo menos um terço do nosso tempo diário nos dedicando a isso. Por que nós precisamos trabalhar, né? Deus colocou isso no nosso coração também, esse desejo de quê? De sermos úteis. Nós trabalhamos porque nós precisamos obter o sustento para a nossa família, porque isso nos abençoa, né? Abençoa a nossa vida material também, para que nós tenhamos uma vida digna, né? Possamos pagar as nossas contas, comprar aquilo que precisamos. Também um outro motivo para nós nos realizarmos, né? Com o trabalho nós conseguimos também ter autorrealização, já que Deus colocou esse desejo no nosso coração também de nós sermos úteis e trabalharmos. E também para nós sermos úteis à nossa sociedade. Isso é bastante importante, né? Nós temos essa consciência de abençoarmos a nossa sociedade, todos aqueles que estão ao nosso redor também. Então, esses são motivos, né, que acredito que são motivos assim, bastante importantes para que nós trabalhemos. Então, dentro do nosso trabalho, seja em qual for a nossa área e onde nós estivermos, nós nos relacionamos com pessoas, com vários tipos de pessoas, né? Com várias pessoas com temperamentos diferentes,
com formas de pensar diferentes, né, com aspirações diferentes. Nós trabalhamos às vezes com pessoas bem-humoradas ou pessoas que não são tão bem-humoradas, né, que são às vezes até mal-humoradas. Trabalhamos com pessoas que pensam de forma diferente da nossa no aspecto de religião. Nem todas as pessoas são cristãs, então elas têm valores diferentes e convicções diferentes das nossas, e nós precisamos todos os dias nos relacionar com pessoas diferentes de nós. E isso acredito que seja até um desafio para nós, né? Pensando como cristãos, nós vamos ver, né, durante essa aula, que é um desafio convivermos com pessoas diferentes enquanto cristãos, e também sermos diferentes no que diz respeito a nós levarmos ao Senhor Jesus, levarmos a Deus, as pessoas através da nossa vida também. Amém? Então nós vamos ver na palavra de Deus algumas orientações bíblicas para nós como cristãos, que queremos também, onde estivermos, demonstrar que temos uma vida transformada, né? As pessoas precisam olhar e ver o que somos, como somos. Nós confessamos essa fé, falamos que somos cristãos, que conhecemos a palavra de Deus. Então é importante que as nossas atitudes, tudo aquilo que nós fazemos, tudo que realizamos, glorifique ao Senhor, né? Que as pessoas vejam que as nossas vidas são transformadas, que nós temos algo diferente, né? Aquela luz que brilha e que é diferente nas nossas formas de pensar, de agir e de proceder. E nós também vamos ver algumas orientações bíblicas para que nós, como cristãos, tanto sejamos testemunhas quanto que somos felizes, né? Nós precisamos ser felizes também, a palavra também nos direciona a isso. Nós precisamos nos sentir felizes também com o nosso trabalho e, principalmente, acima de tudo isso, sermos agradáveis ao Senhor. Amém? Eu acredito que isso é o mais importante, né? Nós queremos satisfazer o coração do nosso Deus e que Ele tenha prazer em tudo aquilo que somos. Então, nós vamos ver dois pontos, né? Dois aspectos, dois lados aí dentro desse tema que fala sobre esse relacionamento dentro de um trabalho, dentro de uma empresa e com pessoas. Então, existem dois pontos bastante importantes para nós refletirmos, que seriam as funções das pessoas como empregadas e também como patrões. Então, existem dois lados, né? Dois polos. E a Bíblia ela fala sobre isso, ela traz orientações para nós sobre essas duas formas, né? de ser, de agir, comportamentais, e ela tem o direcionamento para isso. É bastante interessante e bastante importante a gente conhecer. Então, vamos ver alguns valores bíblicos. Mas antes de qualquer forma, eu gostaria de que nós nos lembrássemos, e isso é algo que precisa estar muito forte no nosso coração, em primeiro lugar, para que depois a gente compreenda como deve ser o nosso comportamento dentro de uma empresa como cristãos, né? Eu quero que nós nos lembremos do princípio de autoridade. Isso precisa estar muito claro, ser muito nítido, né, na nossa consciência e no nosso coração e na nossa forma de querer, para que depois nós sejamos abençoados também no nosso trabalho. Vamos ver, então, lá na palavra de Deus, né, como base para nós aí, nós vamos abrir Romanos 13, livro de Romanos 13, lá depois de Atos, né, Romanos 13, os versos 1 e 2. E diz assim, então, a palavra do Senhor: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, né? Aqui está dizendo acerca de uma autoridade. Porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Então, nós precisamos ter muito claro isso, que toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade, todas as pessoas que possuem autoridade, essa autoridade foi estabelecida por Deus. Então, isso tem que estar muito claro dentro do nosso coração.
Nós precisamos nos lembrar que o mundo espiritual, ele foi criado, né, e ele existe com uma ordem. Deus criou todas as coisas com ordem. Deus é organizado. Então, para tudo há ordem no mundo espiritual. E quando a gente fala sobre autoridade, nós precisamos compreender que a autoridade é estabelecida por Deus para que haja ordem. Imagine se tudo fosse desorganizado e fosse um caos. Cada um faz da forma como quer, né, como entende. Não, Deus organizou todas as coisas e nós precisamos ter esse conceito sobre organização quando falamos sobre autoridade, né? Então, Deus criou autoridade com organização. Para quê? Para que também tudo funcione bem, né? Então, quando há organização, tudo acaba funcionando da forma correta, tudo funciona bem. Vamos ver aí, irmãos, então, que no verso 1, né, ele diz assim: toda a alma esteja sujeita a potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Então, toda autoridade foi estabelecida por Deus, e eu preciso me sujeitar a ela. Então, tanto a autoridade que é boa, ou a autoridade que é má, né? Eu vou me sujeitar só se a pessoa for, essa pessoa que está sobre a minha vida, se ela for boa. Não, mesmo que essa pessoa não seja tão boa assim, né? Mesmo que ela seja má, né? Que existem pessoas que a gente sabe que são más. Vamos ver isso na palavra de Deus. Lá em 1 Pedro 2, um pouquinho mais para frente. Então, livro de 1 Pedro, primeira epístola de Pedro 2, os versos 18 e 19. Amém? Diz assim: vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Então, essa é a orientação da palavra. Ainda que aquele que está sobre nós não seja uma pessoa tão boa assim, precisamos nos sujeitar a ela, porque isso é agradável a Deus e é mandamento do Senhor. Vamos voltar lá para o nosso texto de Romanos, onde nós estávamos, né? Romanos 13, ainda falando aí sobre o princípio de autoridade. Romanos 13, o verso 2. Romanos 13, 2 diz assim: por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si a condenação. Então, isso tem que ser muito forte, muito claro dentro de nós, né? Da nossa consciência e do nosso coração. Se nós resistirmos à autoridade que foi estabelecida, e cremos que todas elas foram estabelecidas por Deus acima de nós, se nós resistirmos, nós estamos resistindo a Deus, porque foi Ele quem instituiu essa autoridade sobre nós, foi Ele quem colocou ela sobre nós. Então nós precisamos o quê? Ser obedientes. E esse verso, ele diz o quê? Ele nos leva a entender que se nós resistirmos, para a pessoa que resiste, há uma penalidade, né? Já que foi estabelecido por Deus, há uma condenação, há uma penalidade, há uma consequência. Por isso precisamos ser conscientes. Todo o nosso comportamento está baseado na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz isso. Se nós nos comportarmos fora daquilo que é a vontade de Deus, nós vamos sofrer penalidades, né? Então vamos pensar nisso, refletir sobre isso, que é algo bastante bacana da gente compreender, para que nós sejamos sempre abençoados. Todas as vezes que nos sujeitamos à autoridade, somos abençoados, porque isso é agradável ao Senhor, é agradável a Deus, e é isso que o nosso coração deseja, né? Que Deus se satisfaça com as nossas vidas e a nossa forma de ser. Amém? Nós vamos ver agora um outro texto que é bastante importante quando falamos sobre essa questão de relacionamento dentro das empresas. Vamos ver lá Efésios 6, de 5 a 9.
Então, um pouquinho mais para frente aí na Bíblia, para quem está em Romanos, né? Coríntios, Gálatas, Efésios, o capítulo 6, os versos 5 a 9. Então diz assim a palavra do Senhor: Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e o vosso é vosso, e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então aqui a Bíblia ela nos traz parâmetros, né? Ela nos ensina sobre essas duas posições, como nós havíamos falado, de empregados e de patrões. Então vamos ver esses versos, o que eles têm a nos ensinar. Lá no verso 5, ele diz, voltando lá, né? Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então, ele nos leva a entender o quê? Que Deus espera que nós sejamos obedientes aos nossos senhores. Nós precisamos nos sujeitar a eles com temor e com sinceridade. Deus espera encontrar sinceridade no nosso coração quando nós estamos nos relacionando com as autoridades, né? com o nosso chefe, com o nosso patrão, como sendo a Cristo. É bom nós pensarmos assim, como eu estaria servindo ao Senhor, né? É a forma como eu preciso estar me portando diante do meu chefe, diante do meu patrão também, né? Em obediência, com respeito, com dignidade. E também eu preciso ser, né? E aí falando em relacionamentos, eu preciso ser testemunha diante dos meus colegas de trabalho. Eu vou me relacionar com eles e eu sou cristão, eu preciso refletir a luz de Cristo, eu preciso ser luz, eu preciso ser sal, e isso é bom que sejamos assim, é o caráter de Cristo sendo colocado no meio dos pagãos, aqueles que não conhecem a Cristo ainda, mas que também podem chegar a conhecê-lo através de nós, através do nosso comportamento também, das nossas atitudes. No verso 6 ele diz assim: não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, servindo como a Cristo e agradando a Deus. Então, dentro das empresas, nós precisamos trabalhar de forma a que o Senhor se agrade de nós também. E o verso 7 diz: servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Então nós precisamos servir de que forma, né? Com ânimo, com disposição, demonstrando a nossa disposição em estar ali trabalhando, com empenho, fazendo o melhor, nos esmerando naquilo que fazemos, fazendo da melhor forma possível, que o nosso trabalho seja excelente, e que os nossos chefes, os nossos patrões, eles vejam que nós estamos nos empenhando da melhor forma possível, né? Sempre ajudando o trabalho em equipe. Isso é uma coisa assim, bastante importante hoje em dia, né? Nós sabemos que as empresas elas têm valorizado principalmente esse fator humano. Então elas buscam o quê? Muito mais do que técnica, né? Hoje as empresas elas buscam profissionais que tenham qualidades comportamentais. Isso na forma de ver, de entender das empresas, isso é algo vital, isso é o principal para eles. Porque às vezes as empresas podem
admitir uma pessoa que tem uma excelente qualificação técnica, mas não conseguem se relacionar de uma forma adequada com as outras pessoas. Isso acaba comprometendo a produção, comprometendo o trabalho dentro de um escritório, dentro de uma empresa, e isso influencia muito. Então, é muito importante essa questão, né? Esse quesito, o de relacionamento. Então, a gente precisa saber se relacionar com os nossos colegas de trabalho e demonstrar sempre o quê? Essa forma de cooperar com eles, estar sempre ajudando a um, ao outro, independente de quem seja, viu, meus irmãos? Porque, assim, às vezes, como eu falei lá no começo, né, existem pessoas bem-humoradas, outras mal-humoradas, mas é importante nós estarmos sempre cooperando e ajudando as pessoas que estão trabalhando conosco, independente do humor delas, independente se elas tenham simpatia por nós ou não, ainda assim nós precisamos estar ajudando, estar cooperando com essas pessoas também, porque estamos sendo vistos e porque o nome do Senhor tem que ser glorificado através das nossas vidas, do nosso comportamento, amém? O verso 8, lá de Efésios, capítulo 6, diz assim: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Então, nós queremos ser reconhecidos também pelos homens, né? Que as pessoas vejam, queremos obter reconhecimento. Mas Deus que está sobre nós, e nós entendemos que é Deus quem abre portas de emprego, é Deus quem nos coloca em empresas, é Deus quem nos faz essa colocação das nossas vidas em muitos lugares, né? Para que tenhamos o nosso emprego. É Ele quem nos recompensa, é Ele quem nos vê. Ele vê as intenções do nosso coração, Ele vê a nossa responsabilidade, Ele vê o nosso empenho, Ele nos sonda, Ele vê tudo que é em nós, as nossas qualidades. E é Ele quem nos recompensa tudo aquilo que tiver que acontecer conosco. Se nós tivermos que prosperar, isso tudo virá dEle, porque Ele está no controle, Ele está no controle do coração daquele quem Ele colocou sobre as nossas vidas. É Ele quem dirige todas as coisas. Amém? Então, nós precisamos, sim, realizar o nosso trabalho para sermos reconhecidos pelos homens, mas principalmente por Deus. E, por exemplo, né, eu extraí aqui um exemplo da palavra de Deus. Vamos lá para Gênesis 39:3. Um exemplo muito bom para nós que fala sobre essa questão de reconhecimento e daquilo que acontece enquanto cristãos, né, da forma como acontece lá na nossa empresa. Então, Gênesis 39, de 3 a 5. É a história de José. Né? Eu acredito que a maioria de nós já conhece essa história. José lá na casa de Potifar. E aí, esse trechinho da palavra de Deus diz assim: vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Então, a gente vê aí um grande exemplo, né, de José que, embora ele fosse servo, e nesse modelo aqui, né, ele era escravo, mas ele era servo, ele servia o seu senhor na casa de Potifar. E aqui diz que ele achou graça aos olhos do seu chefe, né? E ele foi abençoado, e todos os lugares onde ele colocava a sua mão, ali prosperava, ali era abençoado, porque ele também achou graça aos olhos de Deus, porque ali ele trabalhava, mas ele estava abençoando aquele lugar, porque ele temia a Deus, ele estava honrando a Deus com a sua vida, e Deus fez com que toda aquela casa, a casa de Potifar, prosperasse. Esse é um excelente modelo para nós, né? Nós sabemos que ali onde o Senhor nos colocou, devemos honrar o nome do Senhor e fazermos o melhor, e o Senhor também nos honrará,
o Senhor nos abençoará e tudo que nós pusermos as nossas mãos ali prosperará. O Senhor fará com que prospere e seremos abençoados, tanto nós quanto os nossos patrões, todos aqueles que estiverem conosco. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de ver também alguns textos, né, bíblicos sobre esse assunto, que fala sobre o nosso relacionamento com os nossos colegas. Eu achei bastante interessante. Vamos ver lá em 1 Pedro, abra lá sua Bíblia lá no finalzinho de novo, né? 1 Pedro, capítulo 2, aliás, 1 Pedro 2, verso 12. Diz assim: tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, ainda que nós tenhamos colegas, pessoas que trabalham conosco, que pode ser que não simpatizem conosco, né? E às vezes podem até falar alguma coisa contra nós, a palavra de Deus diz o que aqui, né? Que nós devemos ter um viver honesto, nos relacionar com eles de uma forma honesta sempre, e para que, se eles falarem mal de nós, ainda assim eles vão ver as nossas boas obras e eles vão ver que nós servimos a um Deus verdadeiro e grande. Isso é bastante importante. E mais um texto da palavra que fala sobre relacionamento está lá em Tito. Vamos ver Tito, um pouquinho antes. Volta só um pouquinho aí na sua Bíblia. Tito 3, capítulo 3, os versos 1 e 2. Amém, irmãos? Esse é um livro um pouquinho mais difícil de achar, né? Então, um tempinho maior aí para os irmãos acharem. Então, Tito 3, 1 e 2. Diz assim: admoesta-os a que se sujeitam aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Então fala aqui sobre relacionamento também, tanto para com os nossos patrões, quanto para com aqueles que são nossos colegas de trabalho, né? Que nós sejamos sempre modestos, demonstremos mansidão para com eles, coleguismo, isso é bastante importante, ok, irmãos? Fugindo da aparência do mal, né, muitas vezes, não nos colocando com aqueles que escarnecem, porque isso não é agradável a Deus, mas sempre nas nossas formas de ser, né, de nos comportar, precisamos ser sempre agradáveis aos olhos do Senhor. Aqui também eu gostaria de trazer alguns pontos importantes sobre o trabalho, né? Que inclusive você vai encontrar lá na nossa revista de adultos. Eu achei interessante. Nós devemos nos contentar com o nosso salário, com aquilo que nós recebemos, com aquilo que nós temos. Vamos ver lá em Lucas 3, 4. Vamos lá para o Evangelho de Lucas. Lucas 3, 4, diz assim: amém, irmãos? Acharam? Aliás, desculpe, é Lucas 3,14, me desculpe pelo equívoco. Lucas 3,14, é um pouquinho aí mais pra frente. Aqui é a história de João Batista, tá? Ele diz assim: e uns soldados o interrogaram, também dizendo: e nós o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, ou com o vosso salário, né? Em outro termo, contentai-vos com o vosso salário. Isso significa ali, no caso, João Batista estava orientando, né, aquele questionamento que foi feito pelo soldado. E então que ele deveria o quê?
se contentar com o salário que ele tem. Como a gente entende assim que João Batista ele estava falando sobre arrependimento de pecados. Então, nós precisamos nos contentar com aquilo que nós recebemos como salário, porque sabemos que aquilo vem também do Senhor, vem de Deus, e precisamos estar contentes, nos alegrarmos com isso. Né? Essa é a recompensa que o Senhor nos dá, e nós sabemos que a seu tempo o Senhor nos faz prosperar. Cada vez Ele nos faz alcançar maiores colocações dentro das empresas, o nosso salário aumentar, nós sermos promovidos, e isso vem de Deus. E o contentamento com isso é um sinal de que o nosso coração é verdadeiramente cristão, né? Que se alegra com aquilo que vem de Deus. E Deus faz o quê? Ele multiplica o nosso dinheiro. Nós sabemos que é o Senhor quem faz com que todas as contas que tenhamos para pagar, todos os nossos compromissos, tudo aquilo que precisamos, tudo que a nossa família precisa, quer seja o alimento, quer seja o lazer, quer seja as roupas, tudo isso o Senhor, Ele prepara para nós e Ele supre, segundo todas as promessas que existem também na palavra do Senhor. Amém? Então, abençoe o seu salário com as suas palavras também. Nós sabemos que na nossa boca, nas nossas palavras, há poder. Então, que você, quando receber o seu salário, você agradeça a Deus. Que nós possamos orar sobre o nosso salário, né, quando recebemos, e sermos gratos ao Senhor por isso. Irmãos, a palavra de Deus também, ela fala sobre a questão da... Vamos lá abrir lá em Provérbios 6, de 6 a 11, que é também algo bastante interessante. Eu acho que nós devemos pensar um pouquinho sobre isso também juntos, tá? Provérbios 6, depois de Salmos, né? Provérbios 6, de 6 a 11. Diz assim: vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, a qual, não tendo superior nem oficial nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então, não é agradável a Deus que a pessoa tenha preguiça, né? Por que é interessante isso, né? Está lá na nossa revista também. É importante pensar sobre isso. Que às vezes a pessoa ela pode ter esse comportamento, essa forma de ser, e ela compreende que isso não é agradável a Deus, está contrário à vontade de Deus, a preguiça, né, está contrária à vontade de Deus. E muitas vezes a pessoa, e às vezes pode ser que a pessoa ela sinta isso, ela tenha essa preguiça. É necessário descobrir qual que é a natureza disso. Pode ser uma questão espiritual, pode ser uma questão física relacionada à saúde, e pode ser uma questão psicológica também. Então é importante pensar sobre isso. Se for algo relacionado à saúde, é preciso buscar uma ajuda médica, porque não é normal que a pessoa sinta preguiça para trabalhar. Também ela pode procurar uma ajuda psicológica, porque ela pode ter algum fator que a levou a ter indisposição para o trabalho. Então é necessário buscar sim essa ajuda, viu, meus irmãos? É necessário ajudar a pessoa que tem esse comportamento, e a pessoa que tem esse comportamento desejar buscar ajuda também. Para quê? Para que ela ela passe a ter uma vida respaldada na palavra de Deus, dentro dos conceitos do Senhor. Então, meus irmãos, esses são alguns pontos relacionados ao nosso relacionamento dentro do trabalho enquanto empregados. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de ser do outro lado, né, que é o patrão, é aquele que emprega. Como que deve ser o comportamento dele? Então, voltando lá um pouco novamente sobre a questão do princípio de autoridade,
nós sabemos que existe esse lado, que Deus instituiu essa pessoa como patrão, como chefe, lhe deu capacidade para que ele empregue pessoas, e ele também tem que saber que ele tem deveres, ele deve ter limites também, porque isso está estabelecido por Deus. Tá? Ele foi instituído de autoridade, mas ele tem que saber que ele precisa ter limites dentro da autoridade, porque acima dele está o quê? A autoridade de Deus, e os olhos de Deus estão sobre ele também. Vamos voltar lá, só naquele texto lá do começo que nós falamos em Efésios, né, que a gente vai falar sobre o último versículo que a gente leu, Efésios 6, 9, diz assim: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, aquele que está instituído de autoridade, ele tem que saber que ele não pode agir com extremo rigor, com injustiça, né? Não tratar com injustiça os seus empregados, e ele tem que tratar com respeito, ele tem que ser honesto no pagamento dos seus salários, pagar sempre pontualmente, se o funcionário fizer horas extras, pagar as horas extras. Então ele tem que ter um comportamento digno também, tem que ser respeitoso, tem que honrar os seus empregados, reconhecer, saber analisar e ver que aquele que ele tem disposição para o trabalho, né? Aquele que se empenha, aquele que se esmera, aquele que procura cada vez crescer mais, conhecer mais, se especializar mais, que ele também precisa ser honrado. Ele precisa também ter um retorno sobre isso. Então, aqueles que são patrões precisam reconhecer a qualidade dos seus funcionários, né? Existem muitas formas de honrar, né? Não é só com salário. A gente sabe que muitas vezes o empregado ele espera o salário, mas ele espera também alguns outros incentivos. E quando eu estava preparando essa aula, me fez lembrar de algo que aconteceu já, né, na minha empresa, e que é bom que os empregadores, né, os patrões saibam disso. E que eles podem também reconhecer os seus empregados através de premiações ou às vezes, de comemorações até em datas festivas, algo que aconteceu, né? Há pouco tempo atrás teve lá o Dia da Mulher, e quando eu cheguei no escritório e as meninas todas chegaram no escritório, nós vimos que havia uma rosa em cima de cada mesa. E nós ficamos surpresas, né? Nos sentimos felizes. E aí nós vimos que foi o nosso chefe, né? No caso aí, responsável pela empresa, né? O dono da empresa, que havia comprado, e ele fez esse mimo para todas as mulheres da empresa. Gente, isso foi bastante... foi assim, as mulheres se sentiram felizes, né? Isso foi bastante motivacional. E eu fiz questão de ir lá, né? Nós fizemos questão de ir lá agradecer a ele. Então foi assim, uma atitude tão simples, mas que nós até falamos isso para ele, né? Que uma atitude simples, mas que demonstra que a pessoa ela teve consideração, ela se dispôs a ir lá, pegar o dinheiro dela, teve trabalho de ir comprar isso, lembrou-se das pessoas. Então isso, lembrou-se daquelas mulheres. Então isso demonstra o quê? Zelo e consideração, uma atitude pequena e simples, mas que faz toda a diferença. Nós nos sentimos bastante valorizadas. Então é importante em cada detalhe também que o patrão esteja atento, né, para isso, para saber recompensar os seus funcionários. Ok? Fica aí a dica, né, para os patrões, para os donos das empresas. Isso é bastante importante, né? Até são atitudes motivacionais.
Então, os empregadores, os patrões, os chefes, eles precisam saber que eles estão lidando com pessoas que têm sentimentos, que têm fraquezas, às vezes as pessoas têm limitações, têm dificuldades para determinada tarefa e não para outra, também têm qualidades e precisam avaliar tudo isso. Então, nós vemos lá ainda no verso 9, lá no finalzinho do verso 9, que diz assim, que há, né, o Senhor, tanto o Senhor deles, dos empregados, como o vosso, que é o patrão, é o mesmo e está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, para Deus não há diferença se é o empregado ou se é o patrão, se é o dono da empresa. Aos olhos do Senhor, nós somos iguais e nós precisamos estar conscientes disso. Eu me lembrei agora também de um exemplo clássico, né? Quando fala sobre esse princípio de autoridade e de comportamento daquele que é patrão, daquele que é chefe, que é o exemplo de Moisés. Os irmãos estão lembrados, né? Que havia lá a caminhada no deserto e que em determinado momento o povo estava com sede e Deus então disse a Moisés, olha, vai lá e fala a rocha para que dela saia água e as pessoas possam beber. Mas Moisés, como já estava tão indignado com o povo, da sua rebeldia, da sua desobediência, o que ele fez? Ele foi lá e ele feriu a rocha, né? Ele feriu aquela pedra. Ele não obedeceu a Deus, na verdade ele ultrapassou a autoridade de Deus. Deus havia falado para ele simplesmente falar com a rocha, e ele foi lá e feriu a rocha. A gente sabe assim que Moisés, ele era visto pelo povo como sendo a boca de Deus falando. Ele era a autoridade. E o que ele fez? Ele desobedeceu a Deus e ele fez segundo aquilo que o coração dele desejou. Não aquilo que Deus esperava dele e havia dito para que ele fizesse. E isso, ele ultrapassou a autoridade de Deus. E isso acarretou a ele uma consequência. Ele deveria entrar na terra prometida e lhe foi tolhido isso, né? Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Então nós precisamos ver que mesmo tendo a posição de senhores, de patrões, existe também uma consequência, existe um limite e existe também uma consequência para aquilo que se faz. Então, que o nosso coração possa temer, tanto quanto empregados, quanto patrões, que o nosso coração possa ter esse temor diante de Deus. Amém? Essa história nós podemos encontrar lá no livro de Números, né, o capítulo 20, de 7 a 12. Então, se você quiser meditar sobre essa questão que nós falamos aqui de Moisés, né, acerca de Moisés. Irmãos, há algo bastante interessante também, né, bastante importante. Os funcionários, eles estão atentos, eles sabem avaliar também os seus patrões. Por exemplo, eu trabalho já há 9 anos numa empresa e eu consigo fazer, dentro desse tempo todo em que eu me relaciono com os meus diretores, né, com aqueles que estão acima de mim, eu consigo fazer tirar aí deles um modelo de como eles são. E eu consigo fazer a leitura de como eles são. São pessoas honestas, pessoas íntegras. Eu nunca os vi fazendo nada ilegal, ilícito, né? Trabalho num escritório de contabilidade e eu nunca vi os meus chefes fazendo nada que fosse ilícito. Eles procuram sempre estar andando, atendendo à lei, aquilo que é estabelecido, né, pelos governos. Isso causa ao empregado muita segurança. É muito importante isso, irmãos. Então, assim, aqueles que são empregadores precisam saber que os seus empregados estão atentos também ao seu comportamento e que eles sabem como você é, né? As pessoas enxergam, veem como você é. Amém, irmãos? Eu acredito que esses pontos que nós trouxemos, esse tema não se esgota, mas esse ponto que nós trouxemos já são bastante importantes para nós refletirmos sobre esses dois lados, né? Nos preocuparmos com esses dois lados, nos preocuparmos em agradar a Deus e saber como devemos agir. Amém? É muito importante conhecermos a vontade de Deus para que tenhamos condições de
nos moldarmos e pedir ao Senhor que nos prepare, nos capacite, para que façamos o nosso papel, seja como empregadores ou como empregados, seja como chefes, como aqueles que estão servindo, da forma correta, da forma a entender os valores de Deus e sermos agradáveis a Ele e glorificarmos o nome dEle. E para que outras vidas, para que as vidas que estão nos olhando, que elas também possam chegar ao conhecimento do Senhor e se renderem a Ele. Amém? Eu queria ler aqui, para finalizarmos, uma frase de Moody, né? Está lá na revista, eu achei bastante interessante, e vamos concluir essa aula com essa frase, né? E diz assim: Moody falou certa vez: os olhos do mundo estão sobre nós. As pessoas não leem a Bíblia, mas leem cada um de nós. Somos cartas vivas, conhecidas e lidas por todos. Então, que as pessoas que trabalham conosco, elas possam nos ler, fazer uma leitura de nós positiva. Amém? E que o nome do Senhor seja glorificado. Eu agradeço pela sua atenção, que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus, em nome de Jesus, e que tudo que você fizer seja para a glória dele. Amém? Curva a sua cabeça, vamos agradecer ao Senhor. Paizinho, nós te agradecemos por essa palavra que foi posta diante de nós nesta manhã e te pedimos que o Senhor guarde na nossa mente e no nosso coração tudo aquilo que a tua palavra nos ensina, a forma como devemos, Senhor, nos comportar, onde o Senhor tem nos colocado. Te agradecemos pelo emprego que o Senhor tem nos dado e que ali sejamos luz, Senhor, e sejamos sal, e que as pessoas que estão ao nosso redor possam ver, Senhor, as nossas obras, possam ver o nosso comportamento e que elas possam saber que há Deus sobre nós, que é o Deus verdadeiro, um Deus que torna todas as coisas excelentes através de nós, Senhor. O Pai, assim nós queremos te pedir, trabalha em nós, trabalha no nosso caráter, trabalha na nossa disposição, na nossa forma de ser, na nossa forma de buscarmos cada dia mais fazer as coisas da forma correta, e que tudo isso seja para a glória do teu nome, para que o teu nome venha a ser conhecido e glorificado. Assim nos apresentamos diante de ti e já te agradecemos, que o Senhor possa abençoar a semana de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigada por tudo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana para você, meu irmão. Que Deus te abençoe.